Final de jogo, Nova Iguaçu 1, Vasco 0. Torcida do Vasco, óbvio, né, cara? É o que me chamou a atenção agora no final, é o grito. Queremos jogador. Queremos jogador. Cara, elenco é fraco. Elenco é fraco. E mais uma vez, né? Mais uma vez, sob o comando da 777, o Vasco monta um elenco fraco. Elenco fraco. O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, cara. Perdeu 2 e empatou 1. Irmão, Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu. O Vasco jogou 3 partidas contra o Nova Iguaçu, perdeu 2 e empatou 1, tá? Elenco é muito deficiente, né, cara? A gente foi animando em alguns jogos, né? Mas você vai vendo que os jogos que a gente foi animando é mão do treinador, né? O treinador do Vasco, Ramon Dias, é muito bom. Ele faz um time limitado, um elenco limitado ser competitivo. Então, muitas partidas o Vasco não joga nada, né, irmão? O Vasco mal pra caramba, mas jogadores com muita entrega. Foi o caso daquela partida contra o Água Santa. O Vasco começou muito bem até os 15 do primeiro tempo. Depois caiu, tomou a virada, e aí foi no coração, né? Nessa competitividade que o Ramon Dias quer e consegue extrair desse time. Empatou, levou para pênalti, classificou. Domingo passado, mesma coisa. Mal pra caramba, muito mal. E aí, na garra, foi lá buscar o empate, conseguiu o empate, tá? Hoje o Vasco jogou mal de novo, e aí você, cara, time titular foi aquele que eu passei para vocês. A gente vinha conversando sobre o time titular a semana inteira, né? Ele mudou o esquema tático, muita gente pediu para ele mudar, né? E ele não é treinador de ficar enrolando, não. Ele muda mesmo. Precisa mudar, ele muda. Né? Ele veio com Léo Jardim no gol, 4 na linha de defesa, trocou o lateral direito, botou Rojas de lateral direito, Piton na lateral esquerda, João Vitor e Léo, miolo de zaga, né? Meio de campo com 4 jogadores, e foi aquilo mesmo que a gente queria, né? Botou Medel protegendo a defesa. Não eu queria, muita gente queria. Eu entendo, inclusive, que o Medel não dá certo nessa posição de volante. Medel protegendo a defesa, Galdames pelo lado direito, Praxedes pelo lado esquerdo, Payet centralizado na frente do meio de campo, com Adson e Verratti no ataque. Irmão, mais uma vez, não funcionou. Não foi um bom jogo do Vasco. O time do Nova Iguaçu é um time que se defende muito bem, tá? Eles defendem bem e, cara, contra-ataque, irmão, uma velocidade bizarra. É muita velocidade no contra-ataque, tá? E aí, cara, é o seguinte, se tava ali 10 minutos do primeiro tempo, o Nova Iguaçu já tinha chegado 3 vezes com perigo, cara. Naquela velocidade deles, naquela loucurada deles de velocidade. E o Vasco chegando com uma dificuldade, maluco, Vasco. Numa dificuldade de chegar, 10 minutos, o Payet deu um chute para cima, depois um chute de longe do Verratti, o goleiro pegou. Cara, o Vasco, mas depois foi um grande chute do Galdames, o goleiro espalmou e tal, mas não foi um bom primeiro tempo do Vasco, né? Até porque é o seguinte, cara, meio de campo de novo muito mal, irmão. De novo, Galdames, cara do céu, Galdames muito mal. Praxedes, para variar, ó. Praxedes estava dormindo, maluco. De novo. Galdames mal, Praxedes dormindo. O Medel, viu lá? Vocês viram, pô. O Medel não consegue acompanhar, cara. Ele tem 36 anos, não dá para ele jogar de volante, irmão. Gol do Nova Iguaçu foi o Medel tentando acompanhar o cara. Não consegue, irmão. O Nova Iguaçu é molecada, velocidade. Não conseguiu. E não consegue. Eu alertei vocês. Bigode, bota o Ramon Dias, podia botar o Medel de volante, viu? Não dá certo. Não consegue acompanhar. Meio de campo do Vasco hoje, de novo, morto. Nulo. Medel não consegue acompanhar.
Galdames horroroso, Praxedes dormindo e o Payet sentiu o calor. Tava muito calor. Hoje tá muito calor, né, cara? Não sei aonde você tá, em que lugar do Brasil e do mundo você tá, mas aqui, irmão, Rio de Janeiro, calor. Eu tava em Santa Catarina ontem, calor. Anteontem, calor. Tô em Uberlândia hoje, calor. Olha aí, eu suando, ó. Calor do caramba, irmão. Calor do caramba. Payet, francês, aguentou não aguentou o calor. Jogou muito mal o Payet hoje, não aguentou o calor do Rio de Janeiro. E o Vasco mal pra caramba, cara. A gente olhava pro banco, cara. O Vasco mal, você olha pro banco, você tem desespero, cara. Dá desespero olhar pro banco quando o Vasco tá mal. E aí você vê, mais uma vez, a 777 vai entrar no Campeonato Brasileiro mal, com um elenco capenga, tá? Um elenco que a gente vai passar sufoco de novo. Ano passado a gente criticou o Paulo Brax, lembra? Ah, o Paulo Tartaruga, o Paulo Brax. Cara, a gente já viu que não é culpa do diretor de futebol, tá? É culpa da 777. Trava um monte de contratação, não libera qualquer contratação. O treinador pede jogador, eles não contratam só quem eles querem. Jogador até 26 anos, limite de idade. Porra, irmão, que diferença do Botafogo, por exemplo, que também é SAF. Porra, a gente queria virar SAF porque a gente não aguentava mais a política do Vasco, né? Aquela merda que é a política do Vasco. Desculpa o palavrão, mas eu tô pé da minha vida, cara. A bosta que é a política do Vasco, a gente pensava, pô, é melhor vender o clube mesmo, né? Monta uma SAF, vende o clube. Eu falava muito há um tempo atrás, pô, podia passar o Vasco por um árabe, para ele botar grana, investir. Não, pegaram uma empresa desconhecida, essa 777, uma empresa desconhecida, que cheira, ó, ou melhor dizendo, nem cheira, mais fede, né? Mais fede, passado de gestor e tal, envolvido com isso, envolvido com aquilo. Toda hora aparece um escândalo da 777 aí. O pessoal afirma que ela não vai dar conta, não tem dinheiro. E aí muita gente vai falar, pô, mas Bigode, o Vasco paga salário hoje, irmão. O Vasco vendeu Peck e Marlon, mais de 100 milhões. Tá rodando futebol com dinheiro do próprio Vasco, aquela suspeita, né? A gente olha para o lado, vê o John Textor no Botafogo gastando mesmo, irmão. Quanto é que é? Pá, Luiz Henrique, pá, eu pego. Pá, manda o Jefinho para fora, traz o Jefinho de novo. Pô, o John Textor, cara, bota grana mesmo. Quanto é que é o orçamento? F o orçamento, quero nem saber de orçamento. Traz jogador, que a torcida do Botafogo quer jogador. No Vasco não, irmão. No Vasco os caras, ó, cagando pro Vasco, cagando pra camisa do Vasco, querem trazer jogador novo, fazer o jogador, ó, dar uma deslanchada e tal, famosa barriga de aluguel, traz o cara, deixa um tempinho, daqui a pouco arruma dinheiro vendendo o cara. E tem gente que tá contente porque tem salário pago em dia. Que bosta, hein, irmão? Que bosta. Enquanto isso, o Fluminense tá devendo. O Fluminense tá devendo. Mas a galera lá achou que não precisava virar SAF. Contrata Cano, contrata Queno, contrata Renato Augusto. Quem mais você? Marcelo. Porra! Que bosta essa 777. Já tem gente xingando o Alexandre Matos. Igual xingavam o Paulo Brax, e a gente viu, não é culpa dos caras, 777 trava tudo. E aí? Fato é, irmão, estamos entrando no Campeonato Brasileiro, mais uma vez, com o elenco capenga, tá? Voltando ao comentário aqui do jogo, né, vamos falar sobre o que aconteceu, né, infelizmente, o Vasco tá fora, né, sai aí de uma maneira ridícula, pro Nova Iguaçu, 3 jogos, perdemos 2, empatou 1, não ganhou nenhuma, tá? Vai ficar agora um mês sem partida oficial. O Brasileirão só começa lá para dia 13, 14 de abril. Tá? Vai ficar um mês sem jogar. É brincadeira, irmão, brincadeira. Então, voltando ao jogo de hoje, tá? O losango do meio de campo, ninguém jogou bola, ninguém. O meio de campo, de novo, foi uma bosta. O Medel não dá certo de volante, não consegue acompanhar, tá? Não consegue acompanhar. Galdames horroroso.
Praxedes dormindo e o Payet sentiu calor, um dos piores jogos do Payet esse ano, tá? Não vou nem falar no passado, porque no passado ele estava fora do peso. Um dos piores, não vou falar já, é o pior jogo do Payet esse ano. E aí, irmão, meio de campo mal, não funciona ataque, lá atrás fica desprotegido, colocou o Rojas na lateral direita, não funcionou, tá? O time foi uma bosta. E aí ele tentou fazer algumas trocas, você olhava pro banco, caramba, que banco merda, maluco! E aí vai tentando, né, fazer algumas trocas, tirou o Galdames, que estava mal, colocou o David, nossa senhora, irmão. O David, cara, eu vou te falar uma coisa, irmão, acho que ele tocou umas 3 vezes na bola só, fraco, jogador fraco, maluco, fraco. Tirou o lateral direito, o Rojas, né, que não estava bem, colocou o Paulo Henrique também não entrou bem, tá? Hoje estava difícil, você olhava e falava assim, pô, o Vasco precisa ganhar, precisa melhorar esse meio de campo. E aí, cara, quem vai botar? Matheus Carvalho hoje não estava à disposição pela cagada que ele fez na última partida ao ser expulso. Irmão, tinha Zé Gabriel, que geralmente oscila pra caramba. Nossa senhora, você fala, pô, quem vai entrar? Esforza entrou, bom jogador, Esforza, mas é volante, cara. Você precisando ganhar, bota um volante, pá. Tirou o Adson, colocou o Cleiton. Não dá nem pra falar dos atacantes hoje, né, cara? A bola pouco chegou, irmão. Pô, é brincadeira, cara. Aí você vai vendo, pô, quais são os 5 jogadores que o Vasco fez de troca? Paulo Henrique, lateral direito, entrou mal. Entrou no meio de campo Zé Gabriel e o Esforza. Esforza é bom jogador, tá? Bom jogador, vai ajudar, mas é defensivo, tá? É defensivo. Zé Gabriel, não dá nem pra comentar, o futebol do Zé Gabriel entrou no final, meio pro final da partida, e os 2 atacantes, Cleiton, não dá pra comentar muito o futebol do Cleiton, chegou muito pouca bola, e o David, porra, que deveria cair pelas pontas, fazer alguma jogadinha, horroroso, maluco, horroroso. Cara, o Vasco, aquilo que o Ramon Dias falou na última coletiva, o Vasco, tá, não entregou o que ele pediu, faltou atacante pela esquerda, faltou o volante, né, do jeito que ele queria, que não veio. É o seguinte, tem janela aberta agora em abril, tá? Pode contratar dentro do futebol brasileiro. Tem que contratar, irmão. Tem que contratar, tá? Tem que contratar. Ah, o Bigode tá maluco, trazer o Patrick. Traz o Patrick. Traz o Marlon Freitas do Botafogo, volante. Traz esse Xandinho aí do Nova Iguaçu, de novo. Fez boa partida. Tem que contratar, 777, tem que contratar, senão de novo vai ser aquele sufoco, vai ser de novo aquela vergonha, tá? Que foi no ano passado no Campeonato Brasileiro. Precisa contratar. Enquanto isso, selo na cara, mais uma vergonha, tá? O Vasco cai para o Nova Iguaçu, o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco não vai disputar a final. 3 jogos para o Nova Iguaçu. O Vasco perdeu 2, tá? Perdeu 2, empatou 1. Fraco, irmão, fraco. Elenco fraco que montaram, tá? Novamente, a gente já começa a ficar com aquele receio com relação ao Campeonato Brasileiro. Comenta aqui, irmão, deixa a sua opinião sobre não só sobre o jogo, né, deixa também sobre o elenco do Vasco, sua opinião sobre o elenco do Vasco e sobre essa gestão que a 777 vem fazendo, né, de atrapalhar o investimento, atrapalha as contratações, demora, não responde, aprova só o que ela quer, não o que o treinador quer, só o jogador de uma certa idade, tá? Comenta aí sobre o jogo, comenta sobre o elenco e comenta sobre a gestão da 777 em cima do futebol do Vasco. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.